Olá, galerinha do sexto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando mais uma aula de matemática, segunda-feira hoje. Fiquem animados, hein? A reflexão de hoje ela traz o seguinte: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Provérbios 16:8. Isso mesmo. Quem falou que para ser feliz tem que ter muitos bens? E principalmente se essa quantidade de bens foi conquistada da pior maneira possível, sendo com injustiça, sendo com trapaças, não precisa disso. Para a gente ser feliz, basta a gente ter Deus no coração. Nunca se esqueça disso. E com essa reflexão, eu quero falar para vocês que estamos começando a nossa aula. E como todo começo de semana a professora vem fazendo isso, eu vou mais uma vez falar para vocês os objetivos das nossas aulas essa semana. Vamos continuar trabalhando o conteúdo de frações. Vou trazer para vocês as frações equivalentes, os desenhos também dessas frações em figuras. Vocês vão aprender a simplificar uma fração, é muito importante. E simplificando frações, vocês vão ver a existência das tão faladas frações irredutíveis. E também vocês vão fazer comparação de frações. Nossa, quanta coisa, hein? Por isso, convido vocês a assistirem aos vídeos. Sexto ano, por favor, meus queridos dos sextos anos, é muito importante, é fundamental vocês assistirem aos vídeos das explicações, porque eu trago explicações dos conteúdos, depois eu também resolvo exemplos e tudo isso vai ajudá-los na hora de fazer aquela lista de exercícios que toda aula de segunda-feira tem exercícios propostos para vocês fazerem no caderno. Então, me acompanhem nas nossas explicações. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falarmos sobre frações equivalentes e eu vou começar com um exemplo. Temos aqui 3 amigos, Maria, Ana e José. Ambos compraram tortinhas de morango. A Maria dividiu a sua torta em 2 partes. Então, destas 2 partes, a Maria comeu uma. Ou seja, a Maria comeu uma parte de 2 que ela havia dividido. A Ana dividiu a sua tortinha em 4 partes. Dessas 4 partes, ela comeu 2. Ou seja, a Ana comeu 2 partes de 4. E o José, que tinha dividido a sua tortinha em 8 partes, comeu 4. Então, ele comeu 4 partes de 8. Então, o que nós podemos observar? Que embora a Maria, a Ana e o José tenham dividido em formas diferentes, eles comeram a mesma porção do todo. Então, isso são frações equivalentes. Frações equivalentes representam a mesma porção do todo. Então, eu posso falar que meio é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Por quê? Porque representam a mesma porção do todo. Então, esse é o conceito. Frações equivalentes são aquelas frações que representam a mesma parte do todo. Por isso, nós podemos falar que elas são iguais. Então, meio é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Uma outra forma de nós encontrarmos uma fração equivalente é nós pegarmos um exemplo de uma fração, por exemplo, 3/5, e multiplicarmos o numerador e o denominador por um mesmo número natural. Por exemplo, 3. Se eu multiplicar 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Então, eu posso falar que 9/15 é equivalente a 3/5. Porque 9/15 é equivalente à fração inicial 3/5. E com isso, eu também posso falar que elas são iguais.
Hoje nós vamos falar sobre simplificação de frações. Nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui 24/30. Para nós iniciarmos uma simplificação, a primeira coisa que eu vou observar é se o numerador e o denominador são pares. Se eles são pares, isso significa que eu posso dividir ambos por 2. Então, 24 dividido por 2, 12. 30 dividido por 2, 15. 12 quinzeavos, 12 é par, mas 15 não. Então eu não posso continuar dividindo por 2. Eu vou pensar num próximo divisor comum entre eles. Então eu vou pensar no 3. 12, dá para dividir por 3? Dá. 15, dá para dividir por 3? Também dá. 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. 4 quintos. 4. Então nós não conseguimos mais dividir esta fração por um divisor comum. Nós não conseguimos mais simplificar esta fração. Quando isso acontece, nós chegamos à fração irredutível. E o que é uma fração irredutível? É aquela fração que você não consegue mais simplificar. Existe uma outra forma de simplificação, que é a forma direta. Como assim a forma direta? Eu vou pegar o 24/30, ou forma direta, vou colocar aqui, ó. 24/30. Eu vou pensar no máximo divisor comum entre eles. Então, qual é o maior divisor comum de 24/30? Nesse caso, será o número 6. Então, eu posso fazer uma simplificação direta. 24 dividido por 6, 4. 30 dividido por 6, 5. E aí você já chegou à fração irredutível. Porém, se você não consegue fazer mentalmente o máximo divisor comum dos dois números, é aconselhável que você divida passo a passo. Primeiro você analisa se é par, e aí começa por 2, por 3, por 5 e assim por diante, tá? Um outro exemplo é o 45/60. Eu vou olhar, 45 é par? Não, não é par. Então já não é mais possível dividir por 2. Então eu vou pensar, 45 eu posso dividir por 3? Sim, eu posso dividir por 3. E 60? 60 é um número divisível por 3? Sim, é um número divisível por 3. Então, 45 dividido por 3 dá 15. E 60 dividido por 3 dá 20. 15/20. Eu posso continuar dividindo por 3? Não, eu não posso mais. Por quê? Porque 15 eu posso, mas 20 não. Então eu vou pensar no próximo divisor comum entre eles. 15 e 20. Eles têm um divisor comum? Tem, que é o número 5. Então eu vou dividir 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Cheguei à fração irredutível, que não é mais possível dividir. Se não é mais possível dividir por um divisor comum entre eles, você não consegue mais simplificar. Não conseguindo mais simplificar, acabou a conta. Você também pode fazer 45/60 na forma direta. Então, ou 45/60 na forma direta. Para fazermos na forma direta, você tem que pensar no máximo divisor comum entre eles. 45/60, o máximo divisor comum entre eles é o número 15. Então, 45 dividido por 15, 3. 60 dividido por 15, 4. 3/4. Chegamos na forma irredutível, simplificando na forma direta. Mas, volto a dizer, se você não consegue achar o máximo divisor comum entre eles, é melhor você fazer passo a passo, porque aí você não terá erro. Uma outra coisa muito importante é você ir simplificando os números na ordem crescente. Então você começou do menor do 3,
depois foi para o 5. Você não poderia ter começado do 5 e depois ido para o 3. Isso fica errado. Então, a maneira correta é você seguir na ordem crescente dos divisores comuns aí. Comparar frações não parece ser algo tão fácil, porque falar sobre o valor da fração não depende simplesmente de um número, depende do seu numerador e do seu denominador. É muito fácil, por exemplo, se eu te desse 1/3 e 1/10. Você pode dizer que 1/10 é maior, simplesmente porque o denominador é maior. Mas aí que você se engana, 1/10 ele é menor do que 1/3. Então é isso que eu vou ensinar para vocês a fazer esse tipo de comparação, tá bom? Comparar frações é você dizer entre duas ou mais frações qual que é a maior, e aí coloca os sinais, né? De maior, de menor e de igual, tá bom? Então vamos ver um exemplo, ó. Eu tenho lá 4 nonos e 7 nonos. Representar geometricamente, eu tenho duas barrinhas. Divido as duas em 9 partes. Em uma eu vou pegar 4 partes e na outra eu vou pegar 7 partes. Fica óbvio aqui qual delas é a maior, que a parte amarela aí é a parte maior. Então eu tenho as 7 nonos. Um outro exemplo para você, vamos lá pegar duas barrinhas de mesmo tamanho, só que agora uma eu vou colocar 4/5, então eu vou dividir em 5 partes e a outra eu vou dividir em 6 partes. E agora, 4/5 é maior ou é menor que 5/6? As duas barrinhas, elas estão divididas em partes diferentes, né? Uma em 5, outra em 6. Na primeira eu vou pegar 4 partes e na segunda eu vou pegar 5 partes. Na hora que eu colocar as duas para fazer a comparação, quem é a maior? 5/6 é a maior. Tá certo? Então, não é uma tarefa tão fácil assim, você só de olhar para a fração dizer qual que é a maior. Um outro exemplo. Eu tenho lá 2 círculos. Um eu vou colocar 2/4 e o outro eu vou colocar 1/2. Apesar das duas frações numericamente estarem diferentes, a hora que eu represento geometricamente, as duas são iguais. Então, nesse caso, eu tenho frações equivalentes. É quando as duas têm o mesmo significado, têm o mesmo valor. Aí você me pergunta, mas Suelen, toda vez que eu for comparar frações, eu vou precisar desenhar para eu poder dizer qual que é a maior e qual que é a menor? Não, né, gente? Nós precisamos saber 3 maneiras diferentes de se comparar frações. Então, primeiro é quando os denominadores são iguais, que são essas que eu dei o exemplo agora há pouco. Se eu te der 3/7 e 5/7, você tem o mesmo denominador. É óbvio que a fração que vai ser maior vai ser aquela que o numerador for maior. Então, nesse caso, 5/7 é o maior. Agora, numeradores iguais. Agora, os denominadores são diferentes. Então, eu inverti a fração. Nesse caso, agora, nós temos que os numeradores são iguais. Se os numeradores são iguais, eu vou olhar para os denominadores. A fração maior vai ser aquela que o denominador for menor. Então, nesse caso, 7/3 é a fração maior. Agora, você vai se deparar também para denominadores e numeradores diferentes. Então, nesse caso, não existe uma regrinha. Mas nós vamos olhar para as duas frações e vou tentar deixá-las com o mesmo denominador. Se eu deixar com o mesmo denominador, segue a primeira regrinha. A maior vai ser aquela que o numerador for maior. Então, mas como que eu faço isso, Suelen? Simples assim. Nós vamos multiplicar as duas. A primeira 3/7 por 6/6. Repare que é o denominador da outra. E a segunda fração nós vamos multiplicar por 7/7, que é o denominador da primeira.
eu transformo as frações em outras equivalentes de mesmo valor. Eu tenho 18/42 avos e 14/42 avos. Bom, agora eu tenho os denominadores iguais. Se eu tenho os denominadores iguais, a maior vai ser aquela em que o numerador for maior. Então, portanto, 18/42 avos é a maior, ou seja, 3/7 é a maior, tá bom? Então, isso é uma técnica que a gente transforma em frações equivalentes. Você não vai precisar sempre fazer isso. Se você quiser entender o certinho, faça desse jeito. Agora eu vou te trazer uma coisa mais prática ainda do que as frações equivalentes. Vamos pegar o mesmo exemplo. Então, o que você vai fazer? A técnica é a seguinte: nós vamos multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, olha o que eu tenho como resultado. 3 vezes 6, 18 e 2 vezes 7, 14. Qual vai ser a maior? Aquela que o resultado deu maior, portanto, 3/7, tá certo? Ótimo! Vamos colocar um último exemplo? Vamos lá. 4/9 e 8/15. Vamos multiplicar em cruz, vamos ver o que vai acontecer, ó. 4 vezes 15, 60 e 9 vezes 8, 72. Qual vai ser a maior? 8/15, ou seja, eu posso dizer, da leitura da esquerda para a direita, que 4/9 é menor que 8/15, tá bom? Vamos lá, meus queridos dos sextos anos. Exemplos. Primeiro exemplo, 3 amigos conversando pelo WhatsApp discutiam sobre quem comeu mais chocolate. Que discussão boa, hein? Cada um contou sua história, desenharam e enviaram uns para os outros. Davi comeu metade de uma barra de chocolate. Júlia disse que comeu 2/4 e Maria contou que comeu 4/8. Qual dos 3 comeu mais chocolate? Por quê? Pessoal, Júlia comeu 2/4 da barra de chocolate, viu? Pelo amor de Deus, não vai achar que ela comeu os quartos da casa, não. Meu Deus do céu. Continuando aqui. Temos aqui as barrinhas, tá? Apresentando em desenhos, geometricamente falando, tá? Então, de 2 partes, ele comeu uma. Vocês estão vendo aí. Depois, a Júlia, de 4 partes, comeu 2. E a Maria, de 8 partes, comeu 4. Aí pergunta assim, qual dos 3 comeu mais chocolate? Por quê? Pessoal, presta muita atenção, olhem bem para o desenho. Olha que a quantidade que está colorida nas 3 barras representa a mesma quantidade da figura. Nas 3 imagens, isso fica bem claro para você aí, tá? Então, qual é a resposta? Os 3 comeram a mesma quantidade. Por quê? As frações meio, 2/4 e 4/8 são equivalentes, ou seja, representam a mesma forma do todo. Então, olha bem, a mesma quantidade que está na primeira barra também está na segunda e também está na terceira. São frações escritas de formas diferentes, porém representam a mesma quantidade. Isso são frações equivalentes. Aí o exercício 2 quer saber qual fração dentre as do exemplo, que a gente acabou de ver, é uma fração irredutível. Por quê? A fração 1/2, ela é irredutível. Por quê? Porque não é mais possível, não é possível simplificá-la. Como assim, professora? Vou fazer aqui a simplificação das outras frações, ou seja, da fração 2/4, que é ali da segunda barrinha de chocolate, e da fração 4/8, que é da terceira barrinha. O que é simplificar uma fração? É dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. E o que a gente ensina para vocês? Olhe para os números. Então, aqui, 2/4. Os 2 números, eles são pares? Sim, eles são. Então, se eles são pares, divida por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1
E 4 dividido por 2 dá 2. Qual é a fração? 1/2. Agora, a outra barrinha de chocolate, 4/8. Os dois são pares? Tanto 4 quanto 8? Claro que sim. Divida por 2. Quando os números são pares, comece a dividir por 2. O que você vai verificar aqui? Ao dividir 4 por 2, você encontrou 2. E ao dividir 8 por 2, você encontrou 4. Então, ficou 2/4. Eles são pares. Você ainda tem uma tabuada que os dois estão presentes na mesma tabuada, que é a tabuada do 2. Então, você vai dividir 2 por 2, que vai dar 1, e 4 por 2, que vai dar 2. Observe que deu meio. Aqui também tinha uma outra maneira de fazer, que inclusive foi explicado nos vídeos, que é a tal da forma direta. Como assim, professora? É que você pode pegar o maior divisor comum de 4 e 8, que no caso é o 4. Apesar da professora ter dito que você pode começar dividindo por 2, se você quiser, para encurtar um pouco o caminho, fazer a forma direta, você também pode. O que você vai observar? Ao dividir por 4, 4 dividido por 4 é 1, 8 dividido por 4 é 2. Você chegou na mesma fração, 1/2. Só que você chegou de forma direta, foi um pouquinho mais rápido. Porém, não se preocupe com isso. Você pode continuar fazendo pelas divisões por 2, como a professora já falou, tá? Vai chegar na mesma resposta? Com toda certeza, tá bom? Então, o que aconteceu aqui? Quando a gente simplificou as demais frações, a gente viu que todas elas chegou no 1/2. Então, tanto a primeira, da primeira barra de chocolate, como a segunda, tá? Então, o que aconteceu? Nós simplificamos as frações e vimos que a fração irredutível, ou seja, aquela que não dá mais para simplificar, é justamente a fração 1/2. Continuando, temos aqui um terceiro exemplo, que traz o seguinte: compare as frações usando os sinais. Quais sinais? Esse primeiro aqui, que é o do maior, este segundo, que é o do menor, e este terceiro, que é o sinal de igual. Como fazer este exercício? Primeira observação: quando os denominadores são iguais, estão vendo aqui, ó, 6 e 6. Então, eu tenho 3/6 para ser comparado com 4/6. Quando os denominadores são iguais, basta você olhar para os numeradores. Isso mesmo, 3 e 4. O que o 3 é em relação a 4? Maior ou menor? Claro, com toda certeza, 3 é menor que 4. Por isso, na resposta da letra A, ficou o sinal menor. Resumindo, 3/6 é menor que 4/6. Professora, mas e quando os denominadores forem diferentes? Tem uma regrinha. Se você seguir essa regrinha, você não erra. Como assim? Presta atenção. Eu tenho na letra B 2/5 e 2/7. Multiplique em x, ou seja, o numerador pelo denominador da outra e vice-versa, o numerador da segunda pelo denominador da primeira. Ai, professora, bugou isso aqui. Desbuga rapidinho, sabe por quê? Para facilitar mais ainda, faça a multiplicação em x. Olha aqui, ó, até fiz as flechinhas para você aqui, ó. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 5, 10. 14 é maior que 10. Logo, a fração 2/5 vai ser maior que a fração 2/7. Eu coloquei as flechinhas aqui, mas ainda assim é possível você ver o sinal de maior, tá bom? Está aqui, ó, maior. Até coloquei embaixo aqui novamente para você poder ter certeza disso. Continuando, letra C. Eu tenho as frações 7/8 e 5/6. Multiplicando em x, como eu acabei de explicar, 7 vezes 6, 42. 5 vezes 8, 40. 42 é maior que 40. Por isso, aqui você colocou o sinal de maior. Letra D.
Continuando aqui, letra D, nós temos 3 dozeavos e 2 oitavos. 3 vezes 8, 24. 2 vezes 12, 24. Opa, deu igual? Sim. Se deu igual, você vai completar aqui com o sinal de igual. Ok, pessoal? Fica aí agora depois para vocês fazerem as atividades complementares. Até os nossos próximos exemplos, então. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueçam de resolver os exercícios com bastante atenção. Bons estudos para vocês e até a nossa aula de amanhã. Tchau, tchau!